Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês, alunos? Então, vamos fazer a correção para a gente finalizar o módulo 1, para a gente entrar na nossa aula de hoje, que está no módulo 2, que é gênero textual notícia. Bom, vamos à correção? Eu vou dar as respostas para vocês, vocês vão analisar e ver se está tudo certinho aí conforme vocês colocaram, tá bom? Vamos lá. A sequência do número 1 da página 92. V, V, F, F, V. 2. Una as orações a seguir do modo que o predicado se torne verbo nominal. Sugestão de resposta. Lucas passou por mim apressado. Tenho mais uma outra sugestão de resposta. Lucas, apressado, passou por mim. Lembrando, se vocês colocarem essa segunda opção de resposta, o apressado ele tem que estar entre vírgulas. B. Sugestões de respostas. O juiz julgou o réu inocente. O juiz julgou inocente o réu. C. Sugestões. Os convidados assistiram ao concerto emocionados. Os convidados emocionados, esse emocionados, por favor, colocar entre vírgulas, assistiram ao concerto. Página 93. Página 93, número 3, é a terceira questão. Trata-se de uma oração com predicado verbo nominal. 4. A 4 é da página 94. Vamos lá, que começa com a questão C. Releia a última estrofe do poema. O verbo trovejar tem o mesmo sentido nos dois versos? Não, gente, porque na segunda ocorrência o verbo trovejar foi usado no sentido figurado. Qual desses dois versos é uma oração sem sujeito? O primeiro, pois a oração não possui nenhum termo que desempenhe a função de sujeito. Aí, aqui nessa questão, está se pedindo para ser justificada a resposta. Tá, gente? A justificativa é que a primeira oração não possui nenhum termo que desempenhe a função de sujeito. A seguinte questão: como você interpreta os seguintes versos? Mas ninguém trovejou contra a nossa festividade. Sugestões de resposta. Entende-se que ninguém gritou ou falou energicamente contra a festa, ou ainda que ninguém fez algo para interrompê-la ou prejudicá-la. Número 5. A. Qual é o tipo de sujeito do verbo contar no primeiro verso? Sujeito indeterminado. Se eu não sei quem é, né? E tem aquela questão do verbo de estar na terceira pessoa, mas não está indicando quem é o sujeito, ele é indeterminado. B. Que efeito foi criado com o uso desse tipo de sujeito? Então, gente, o efeito foi o seguinte, foi o efeito de praticar a ação, de contar, mas não de saber quem foi que contou e quem praticou. C. Esses versos tratam da origem da tristeza da Bahia. Página 95. Número 6. É a questão C. 7. É a segunda questão a resposta, a própria existência do eu lírico. B. Explique por que a oração que forma o primeiro verso desse poema não possui sujeito. Então, não possui sujeito porque trata-se de uma oração formada apenas por predicado. No caso, a gente também tem o verbo haver, por isso que não contém sujeito. É muito importante, gente, que vocês analisem, que vocês observam todo o contexto. Vocês têm que analisar toda a frase para poder dar a resposta correta. 8. A. Qual das manchetes apresenta uma forma verbal na voz ativa? A manchete B. Qual das manchetes apresenta uma forma verbal na voz passiva? A manchete A. C. Explica um enfoque diferente dado em cada uma delas. Então, gente, na manchete A ênfase recai sobre o sujeito. E na B, a ênfase está no sujeito, que é o time de Corinthians, que goleou o time do Paraná. Tá? Então, essa é a diferença das duas. 9. D. Qual é a função sintática do termo pelo Corinthians?
pelo Corinthians será o agente da passiva. 9. A sequência. Gente, presta bastante atenção como ficou essa sequência de respostas. A, R, R, P, P. Bom, finalmente fechamos o módulo 1. Espero que todos vocês tenham observado aí a correção, que tenham feito toda a sinalização. E vamos dar início ao módulo 2 com o gênero textual notícia. Né, gente? Estamos conhecendo mais um gênero textual. Desta vez se trata de um bastante presente no nosso cotidiano, pois para encontrá-lo basta folhearmos algumas páginas do jornal, nos conectarmos à internet ou até mesmo ligarmos a televisão em um determinado momento. É sobre a notícia que estamos falando e, como você sabe, cada gênero possui um objetivo ao estabelecer a comunicação entre os interlocutores, que são as pessoas que são envolvidas na fala e na escrita, que são as pessoas que estão lá, estão conversando, estão trocando informações. E o referente a esta modalidade é a informação sobre acontecimentos ligados à sociedade em geral. Tá? Então, eu vou passar aqui o slide. Nós vamos ver as características do gênero. Manchete ou título principal, título auxiliar, lead, corpo ou texto da notícia. Aí em casa vocês vão ler com mais calma e vão ver o que cada um significa, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de notícia, que é um exercício, na verdade. Leia atentamente a notícia a seguir. Nova droga. Anvisa aprova medicamento contra o câncer de pulmão e de pele. Então aqui eu tenho toda a notícia falando, tá? Aí eu gostaria que vocês observassem que, ó, aqui eu tenho o título, intertítulo, aqui eu tenho a notícia, manchete, né? Aqui eu tenho o link da onde que saiu essa notícia. Então é muito importante que vocês observem cada característica desse gênero, gente. Aí em cima dessa notícia nós temos o exercício, até já com gabarito, só para vocês analisarem, ler em casa e ver, ó, o objetivo do texto, ele é o quê? Se é o gênero notícia, o único objetivo que tem é de informar. E tá pedindo, identifica a finalidade do emprego dos dois pontos. Aí vocês vão observar, os dois pontos eles foram empregados para introduzir a especificação do tipo de câncer. Olha lá, gente, o aposto especificativo, né? Tá especificando se é de pele, se é de pulmão, se é de cabeça, se é de rins, enfim. E a questão 3, assinale a alternativa em que o termo sublinhado por ser substituído pelo termo entre colchetes sem interferência de sentido. É a questão B, né? Porque expressivamente é substancialmente. Então, gente, o exercício que eu tô indo para casa hoje para vocês fazerem, né? Eu digo casa, mas vocês podem fazer dentro do nosso horário de aula. É uma leitura com uma complementação textual para que vocês analisem, tá? Analisem o texto, respondam e observam as características desse gênero, que é muito importante e é um gênero que está muito no nosso dia a dia. Amanhã eu volto para a gente fazer a correção, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!